Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Nesse dia de hoje, quarta-feira, 19 de agosto, agora 20 horas e 13 minutos, nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O título do nosso podcast hoje é A Parede dos 12K. A gente já comentou em podcasts anteriores que a gente vinha ela com uma resistência. Essa era a nossa opinião, ela tem se mantido assim, embora a gente chegou até os 12.400, praticamente 12K5. Vocês devem lembrar que a gente disse que tinha uma região de congestionamento que é dos 11K5 aos 12K5 e foi exatamente ali que houve a inversão, e nós acreditamos aí que isso é só o começo. A gente deve ter um recuo um pouco maior, a gente está torcendo para que isso não aconteça. Inclusive a gente está aí com uma posição comprada, provavelmente a gente vai ter que fechar ela, pequena alavancagem aí nos contratos futuros aí com vencimento em dezembro, mas que a gente está tendo aí é um meia volta vou ver. Nós já vamos fundamentar isso hoje, explicando por quê. Para quem não vai ficar com nós até o final, é a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Isso aí é uma possibilidade e isso causou aí essa queda que nós tivemos no dia de hoje, não só na Bitcoin, mas também no ouro, outras commodities e provavelmente também ali no mercado de ações. A gente não acompanhou o movimento hoje, mas a gente acredita que ele foi um movimento de queda. Então vamos lá, isso aí fortalece o dólar e aí reduz o preço então do que é cotado em dólar. Então os mercados de ações, Bitcoin, commodities, né? Bitcoin é uma commodity, né? A gente já comentou isso daí. Então a vilão da história, ou a causa disso é a alta de juros que nós temos então nos Estados Unidos. Os juros subiram? Não, os juros podem subir, talvez, né? O que acontece foi que o FOMC, que é o Federal Reserve, ele tem um conselho, né? Monetary Committee, e eles liberaram hoje um relatório, emitiram um relatório onde eles se refrain, né? Eles se abstêm, eles não fizeram uma referência a manter o que eles chamam de Yield Curve Control. O que é isso? Que é controlar a taxa de juros nos títulos de dívida emitidos pelo Tesouro. Então, como é que eles fazem esse controle? Emitindo moeda e comprando os títulos ou não. Então, deixando eles subir livremente ou interferindo para que eles caiam. Eles não fizeram referência a uma continuidade desse tipo de ação e isso leva o mercado a crer que eles podem, então, por conta disso, estar se retirando do mercado, se retirando aí dessa ação de controle, e isso abre espaço para altas. Essa possibilidade de uma possibilidade, ou seja, a possibilidade de que o Fed não faça mais o controle, o que daí abriria a possibilidade de uma alta, fez o dólar subir, fez o Bitcoin cair, fez aí as commodities, aí o ouro hoje caiu bastante, né? Ele caiu, começou o dia em 1980, logo abaixo aí dos 2.000 a onça, está agora em 1920, né? Então o calendário está voltando, né? A gente saiu dos anos 2000, estamos aí quase já na época da Primeira Guerra ainda, né? Então isso aí está acontecendo no preço, então ele pode cair mais, tá? Então isso é uma possibilidade se o movimento de valorização do dólar continuar como resposta a uma possível elevação na taxa de juros. Então vamos dar uma olhada aí em detalhes. Então o que nós temos aqui? Mas será que subiu? Não, subiu muito pouco, tá? O que nós tivemos aqui nesse dia de hoje é esse pequeno candle verde que aparece aqui. Então essa foi a elevação que nós tivemos hoje em função dessa possibilidade. E aí aqui nós estamos no gráfico diário. Então vocês podem ver que alguns dias atrás a gente estava com taxas mais altas, só que isso não vinha acontecendo. Então o que houve? Aqui essa elevação estava sob a possibilidade de controle do Fed, ele recuou e agora a não menção de controle causou essa pequena elevação aqui. Vamos dar uma olhada no que isso daí fez no dólar index, o DXY, né? DXY, se vocês quiserem ver. Então, olha que interessante, aqui nós também estamos no gráfico diário, olha a resposta que teve, e ela vem voltando aqui para essa reta. Que reta é essa? Para quem é novo no canal, não está acompanhando, isso aqui é um dos nossos estudos gráficos que a gente fez, tá? Então aqui no gráfico semanal, mas é no mensal mesmo que ela mostra aí todo o seu potencial. Olha que coisa fantástica, tá? Nós mostramos exatamente o topo e o fundo das movimentações já há bastante tempo. Então quem está acompanhando o nosso canal já há mais tempo sabe que nós colocamos essas retas aqui, esse canal de alta fomos nós que identificamos, nós que colocamos, e eu vou dizer um negócio para vocês, ele funciona.
Então, dentro dessa movimentação, a gente pode esperar uma alta, tá? No dólar index. Então, vamos voltar aqui pro US 10Y, que é a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, nós estamos aqui no gráfico mensal, a gente pode esperar uma alta até 1,4%, 1,3% ao ano, tá? Isso aqui ao longo dos próximos meses. Isso aí acontecendo, aonde isso aí pode levar o dólar, tá? Então, ao longo dos próximos meses, pode levar o dólar aqui de novo para casa dos 96, provavelmente, tá? Quem sabe um pouco mais? Pode, mas a gente vê aqui os 96 como uma resistência. Por quê? Porque ela foi suporte. Nós tivemos aqui a média móvel dos últimos 20 períodos, no gráfico mensal 20 meses, praticamente 2 anos, sendo aqui um suporte. Ela agora é resistência, a gente pode voltar a testar ela em alguns meses. Quão rápido, conforme levar o tempo para essa elevação de juros acontecer, e provavelmente nós vamos ter isso aí antecipado, sinalizado pelo dólar. Então, a gente pode esperar ali uma recuperação logo abaixo dos 97, 96,50, vamos pegar o valor exato da média, 96,64, tá? Então, para lá que a gente esperaria essa recuperação. Que impacto isso aí tem? Nós estamos falando aí de uma alta de 3%, 4%, não mais do que isso, no dólar index, tá? E isso, então, pode ser devastador, então, para as moedas não, mas isso pode ser o spike de uma realização de lucros. Vamos dar uma olhada. Aqui nós tivemos um dia de alta hoje no SP500, tá? Não, aqui está no mês, né? O mês está em alta. Vamos dar uma olhada no dia. O dia foi uma leve queda, tá? Uma leve queda, ele pode cair mais até os 3K3, então o SP500 poderia recuar até os 3K3. Ele poderia então visitar a média móvel diária, tá? O governo americano também não quer que o SP500, que é o que sobrou então da economia americana, tenha uma queda maior exatamente num ano e cada vez mais próximo de uma eleição cada vez mais conturbada, tá? Então isso é uma coisa que não ajuda, não interessa aí ao governo, então provavelmente a gente vai ter alguma ação impedindo isso daí. Vamos dar uma olhada na Bitcoin, então, em Tether. E aí sim, a gente já fez uma visita aqui à média móvel diária, tá? A gente fez hoje essa visita, a média móvel aqui dos últimos 20 dias, e é um movimento forte, vocês podem ver aqui, a gente está acima da média móvel dos últimos 200 dias em volume. Então, com uma alta, então, do dólar, a gente pode ter uma continuidade de queda e fazer, quem sabe, uma visita a de 50 e quem sabe a de 200, tá? Não seria de se estranhar em função da volatilidade, então, da moeda. Então a gente pode voltar ali aos 4 dígitos, a gente pode voltar aos 9K5, 9K6, que é onde é que está essa média aqui, né? Tá logo abaixo dos 9K5 até chegar lá, quem sabe, 9K6. Então a gente poderia ter um recuo maior até aqui, isso aí demoradamente, tá? Mas a gente não imagina isso aí acontecendo assim de súbito. A gente vê o ouro então sofrendo mais com uma alta nos juros, com uma valorização do dólar do que a Bitcoin, tá? Ela tem uma dinâmica distinta, tá? Isso vai favorecer ela agora, tá? Essa é a nossa visão, tá? Por quê? Porque apesar dessa movimentação de valorização do dólar, a gente tem um problema inflacionário, a gente tem outros problemas nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Isso aí deve se refletir na valorização da moeda, em especial aí com essa quantidade enorme de Tether aí que está esperando aí para entrar nessas coins, tá? Então, nossa opinião, uma valorização do dólar não castiga tanto a Bitcoin quanto castiga o ouro, tá? Essa é a nossa perspectiva nesse momento. Apesar do recuo aqui já ter acontecido, então, até a média móvel diária dos 20 últimos dias, a gente pode recuar até as 50. Isso aí seria bastante possível, logo abaixo dos 11K, 10K7, 10K8, tá? Então isso é um cuidado, uma atenção que a gente tem que ter. A gente pode ter encerrado o movimento aqui? Claro que sim, tá? A gente pode ter encerrado o movimento, tá? Porque a Bitcoin ela tem subido com o dólar valorizando, com o dólar desvalorizando, com o juro subindo, com o juro descendo. Então, ela tem uma dinâmica um pouco distinta, em especial aí com o SP500 tendo um pequeno recuo. Se ele tiver um recuo maior amanhã, atingindo aí, ou chegando perto da média móvel dos últimos
20 dias, como a gente mostrou. A gente pode sofrer um pouco aqui também, mas isso aí provavelmente vai ser uma oportunidade. A gente lembra que o dólar valorizando, ele atrai capital para os Estados Unidos. É muito interessante essa dinâmica. E aí o que acontece? Cai a taxa de juros e o mercado de ações sobe. Então isso deve ser bullish também pro Bitcoin. Então, a valorização do dólar, por conta disso, ela não castiga tanto a Bitcoin. Por quê? Porque a Bitcoin tem seguido o SP500, dólar valorizando, vem dinheiro de fora para os Estados Unidos e ele vai para o mercado de ações, que só sobe, e isso então ajuda a Bitcoin a manter sua trajetória altista ou ao menos ter uma queda menos pronunciada. Então, essa é a nossa opinião. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1 hora para ter uma ideia mais imediata aqui do que está acontecendo, tá? Aqui o cenário não está nada bom. Aqui nós estamos Bitcoin na BitREX, tá? A gente vai entrar aqui na Binance. Eu prefiro os dados da Binance para gráfico de 1 hora porque a gente tem mais volume, tá? Então sempre cuidado com isso, tá? De pegar uma exchange que tem um bom volume e a gente consegue fazer uma comparação aqui. Nós ainda não temos uma sinalização de fundo, tá? A queda ela está menos pronunciada, mas não temos uma sinalização de fundo. E podem ver que nós estamos abaixo da média móvel dos 20 últimos períodos, 20 últimas horas, e isso aí está de acordo então com uma tendência de baixa e a nossa resistência, tá? Não uma tendência, não é o termo correto, tá? Mas é um movimento de baixa e a gente tem essa média aqui como resistência. Então a gente tem que subir. O problema é que nós estamos logo acima dela, também tem a média móvel das últimas 200 horas, e essa aqui é um nível que é bastante difícil da gente romper, e vejam só, ele está coincidindo aqui com essa linha horizontal, onde a gente teve por um bom tempo aqui um trading range, aqui tá praticamente 2 dias inteiros numa trading range, da gente disparou e agora a gente está logo abaixo dessa linha. Então isso aqui é uma resistência bastante forte, porque essa região de congestionamento aqui, ou essa trading range, ela corresponde aqui à distância entre as 3 médias aqui, a menor e a maior delas. Então nós temos que romper essas 3, ou seja, até nós ficarmos acima dos 11K9, então 12K, até nós rompermos os 12K para cima, a gente não tem aí uma perspectiva de movimentação altista, tá? Então o que deve acontecer? A gente vai precisar de bastante volume para romper a média dos 20 e ficar logo abaixo dos 200, romper a média móvel dos 200, mais volume ainda, e aí sim a gente tem caminho livre para testar os 12K. Então a gente deve ficar num primeiro momento sub 200 e num segundo momento supra 200, né? Então, média móvel de 200, essa é a leitura. E aí, isso aí acontecendo, a gente tem os 12K então como resistência. Então, o que nós temos? Resistência agora é os 11K8, 11K9 e 12K, tá? Arredondando essas 3 linhas, 11K8, 11K9 e 12K. Então, podem assumir dos 11K8 aos 12K como uma região de congestionamento e nós vamos precisar de bastante volume para romper ela. Quanto volume? Da ordem do que nós tivemos às 12 horas aí de 2 dias atrás, ali do dia 17, às 12 horas do dia 17, nós tivemos aí muito volume e nós fizemos essa elevação e nós vamos precisar disso agora, tá? Essa é a nossa leitura dessa ordem de grandeza de volume para fazer esse rompimento dessa região de congestionamento mais uma vez, tá? Talvez menos chegue. Sim, mas esse foi o volume que nos tirou dali. Então, muita atenção, a média móvel ou a média desses 3 candles aqui vai ser necessário acontecer repetidamente, 2 ou 3 candles da mesma estatura, para que esse rompimento aconteça. Essa aí é a nossa opinião, olhando os gráficos. E a gente mostrou para vocês já o dia, vamos dar uma olhada na semana, tá? A semana, ela continua aí favorável, porque nós estamos aí com um volume semelhante ao de semanas anteriores, tá? Tá na metade do volume, mas está na metade da semana. Nós estamos aí com um topo, tá?
estamos no mesmo nível do topo anterior aqui, nós não conseguimos romper aqui essa região, fechamos acima, é verdade, mas já estamos recuando agora, então a gente tem que aguardar, em especial aqui que nós não tenhamos uma extensão do corpo aqui para dentro e que a gente fique aqui muito próximo ao topo, caso seja um candle de baixa, tá? Então isso é muito importante, que a gente não se distancie tanto assim. Do contrário, olhando aí para a possibilidade de um recuo, a gente vê aqui o teste aos 10K, tá? Que está a média móvel dos 20 últimos períodos, as 20 últimas semanas, ela está logo abaixo dos 20K, dos 10K, perdão, acontecendo um recuo, a gente deve tocar ela ali. Então poderia acontecer num recuo maior a gente fazer um teste ali. A gente espera que isso não aconteça, mas é bastante possível sim, tá? E aí olha que interessante, a reta então que faz a ligação entre o final de 2018 e final de 2019, a projeção dela aqui, ela daria exatamente nessa média das últimas 20 semanas. É uma coincidência, tá? Mas poderia apontar aqui uma referência para o fim de uma queda num recuo semanal, um recuo aí bastante sério que colocaria aí tranquilamente em tendência de baixa aí a movimentação da BTC e tiraria aí bastante traders, entre elas aí os nossos robôs, tá? Porque eles têm uma trava na tendência semanal, justamente para evitar esse tipo de perda. Então, muita atenção, no caso de uma reversão, no gráfico semanal a gente pode recuar até os 10K. Seria um recuo aí de 20% e é um recuo bastante grande para a gente ficar comprado, tá? A gente pode sair com 5% de perda e a gente pode então voltar assim que ele começar a subir, dar uma margem líquida de 10%. Se tu vender e recomprar com o mesmo capital, tu consegue aumentar praticamente em 10% a tua quantidade de coins. Então, para quem enxerga isso aqui no longo prazo, e a gente vê o longo prazo como promissor em função da inflação, aí sim nós temos aí uma boa oportunidade nesse movimento. Então, muito cuidado, tá? Cuidado com as ordens de vocês, tenham sempre um stop loss. Vamos dar uma olhada no Ethereum. O Ethereum, então, em Tether, também na Binance. Vamos começar aqui pelo gráfico semanal. É natural que o Ethereum tenha um recuo, ele subiu bastante e ele tem então um bom espaço aí para devolver, mas mais importante ainda, notem que o volume aqui está menor. Então a gente está com um volume desproporcionalmente menor, né? E isso é muito importante porque está associado a um recuo. Tu quer que o recuo tenha pouco volume, tu quer que as altas tenham um volume maior. Então, quando está de acordo com a tendência, tu quer volume. Quando ele volta contra a tendência, tu quer então um volume menor, para dar uma ideia de que tem pouca força essa movimentação, é simplesmente um reset ali dos índices, tu quer que eles possam então voltar a subir com bastante força. Então essa aí é a nossa visão no Ethereum na semana. Vamos voltar para o dia aqui. No dia nós fizemos um toque exatamente à média móvel dos últimos 20 dias, nós colocamos uma ordem exatamente aos 400, a gente opera USDK, né, na OKEx, que é a stable deles, ela chegou até os 398, então foi muito importante aí essa movimentação, foi bem colocada essa ordem, isso mostra uma maneira de usar as médias móveis, assim que a gente usa pelo menos, tu coloca uma ordem por ali, então tu vai em algum momento ter um recuo, tu vai em algum momento ver os preços atingindo ali. Então, tu perde por um lado, ganha pelo outro, né? Mas tu consegue assim diminuindo o teu preço médio à medida que tu vai fazendo compras dentro de níveis que te considera que não reverte a tendência. Porque não faz sentido tu fazer preço médio quando a tendência é de baixa. Tu espera ela cair e tu espera ela subir de novo, indicar uma tendência de alta, bom, daí sim tu vai fazendo preço médio, né? Porque do contrário, tu pode estar entrando num barco que vai para o fundo e não volte mais, né? E se o mercado de fato estiver saindo da coin, por exemplo, mas a Bitcoin não vai, tudo bem, talvez a Bitcoin não vá, mas e as outras, né? A gente não sabe, então a gente tem que ter um pouco de cautela, tá? Então a gente faz aqui um preço médio, enquanto a gente considera que a tendência ainda é de alta. Então a gente aproveita esses recursos para estar fazendo compras graduais e montando uma posição a preços cada vez mais atrativos. Quando a gente vê uma reversão, aí a gente entra então isso como margem num contrato futuro, então para ganhar, capitalizar em cima da alta. E se a gente está errado, então a gente tem que ter um stop loss primeiro nos futuros e depois no spot para sair de vez
do ativo. Tá? Então, vamos dar uma olhada na hora. Então, aqui a gente acha que o recuo está muito perto do fim. A gente ainda pode ter mais um dia aqui de recuo e realmente estacionar na média, mas a gente está vendo aqui a possibilidade de uma reversão. Isso aí é muito importante, tá? Se nós tivermos aí uma continuidade de movimento altista no SP500, tá? E aí a gente chega no gráfico de 1 hora aqui do Ethereum também. A gente não teve aqui um sinal de fundo, isso aqui é um sinal muito fraco. E agora a gente está chegando perto da média móvel dos 20 últimas horas. Está numa situação muito parecida aqui com a Bitcoin. E olha só, o volume está caindo, isso é péssimo, tá? Isso é péssimo. Aqui ele tinha que ter mais volume para romper. Então nós não vemos aqui o volume sendo rompido por enquanto. Será que ele vai voltar a cair? A gente não sabe, é possível que sim, mas romper a gente acha que não. Então ele pode ficar aqui por baixo esperando mais volume, mas a gente acha que ele deve então, o mais provável que ele vá aos poucos cedendo, o que é ruim, tá? Então esse gráfico aqui não está animador, tá? Então a gente está tendo aqui golpes de baixa e começou a ter um esboço de reação, mas ainda não é, tá? Podem ver que esse candle aqui, que marcou o fundo, ele foi um candle de alta, com o volume da ordem do anterior, mas inferior, e ele não teve uma continuidade de ordem semelhante. Então mostra aqui que foi praticamente só um spike, tá? Talvez ele tenha que ter mais um recuo antes de fazer então essa retomada com volume e aí revisitar essas mínimas, tá? Não fazer novas mínimas, tá? Mas claro, o mercado faz o que quer, os preços são livres, né? Mas essa configuração nos sugeriria então um fundo, coisa que até agora a gente não viu. E aí a gente sai então aqui dos mercados internacionais e começa a vir então para o Brasil. A gente já mostrou o dólar lá fora, vamos dar uma olhada no dólar aqui dentro. E aí sim, no gráfico diário, então, a gente deve ter tido uma alta, claro, tá? Por quê? Porque o dólar subiu lá fora. Se o dólar subiu lá fora, não tem como não subir aqui dentro. O dólar terminou aqui aos 5,55, né? Então ele deve continuar aí sua trajetória de alta e deve nos levar aos 5,60 que a gente disse que ele ia ir, né? Quem está acompanhando os nossos vídeos sabe, a gente avisou que o dólar ia estar em queda, mas que essa queda ela não deveria passar dos 4,90, né? Foi até os 4,85. E aí ela se recuperou, a gente viu um novo recuo, a gente também achava aí pouco provável que ele ia fazer novas mínimas. E aí quando começou esse movimento aí de impressão de dinheiro aqui no Brasil, então a gente ficou claramente decidido, né, claramente com a opinião formada de que o dólar então vai se valorizar aqui no Brasil e a gente vê tranquilamente aí os 6 sendo rompidos e mais adiante ali a gente pode inclusive chegar até os 10, tá? Infelizmente essa é a realidade do nosso país. A gente não gosta disso, mas não está na nossa mão, então o que a gente pode fazer é se posicionar, tá? E aí a gente dá uma olhada aqui na semana. O dólar aqui tem bastante chão pela frente até revisitar os seus topos, ele deve fazer isso em, quem sabe, até 4 semanas. Então a gente vê os 6 aí sendo rompidos, isso vai ser uma notícia muito ruim aí para a nação, né? Tá todo mundo mais pobre. E então a gente vê o fundo aqui na semana em 5,26, então a gente vê a média móvel aqui, provavelmente 5,30 até ela ser testada, então 5,30 seria um sinal de compra para quem usa a média dos 20 períodos como o base, tá? Então o teste à média móvel é uma compra e o rompimento dela para baixo uma inversão de tendência, então tu coloca um stop curto ali, tá? Essa é a lógica geral da leitura de um gráfico através de média, como a gente entende, como a gente pratica, tá? Pessoal, antes da gente encerrar a análise, a gente vai mostrar Bitcoin em reais, vamos ver que níveis, tá? A gente ainda não olhou, vamos dar uma olhada no gráfico semanal. A gente tem espaço para recuar aqui até os 55, tá? Suporte aqui no gráfico semanal e vamos dar uma olhada na resistência, nós não temos nenhum aqui no gráfico semanal, então a gente vai ter que olhar o gráfico mensal. E o gráfico mensal aqui também não tem resistência, tá? A gente vê só o top high, mas pode ver que o top high teve um fechamento de mês muito abaixo do top, né? Abaixo aos 50, aqui nós já rompemos o mês aqui, a gente já fechou o mês acima disso. Então, por fechamento de mês, nós já batemos o top high aqui no Brasil, tá? Então, olha que interessante, o volume aqui vem saindo e nós estamos aqui com bem menos volume negociado. Olha que interessante, isso aqui é um volume real. Peraí. Eu falo há bastante tempo que o volume no Brasil
é irrelevante, mas em grandes períodos não é. Notem aqui que nós temos muito menos dinheiro agora circulando do que a gente tinha no primeiro top high. Por que nos outros gráficos é diferente? Porque lá é Tether, não tem Tether no Brasil. Aqui no Brasil tu só compra Bitcoin com reais, então isso aqui é dinheiro de verdade. Isso aqui é um movimento de verdade, não é dinheiro feito do nada que gira, né? Isso aqui é fiat que está girando, então isso aqui é dinheiro de depósito, o dinheiro que foi conseguido com trabalho, né? Talvez com empréstimo em banco, é verdade, mas foi legalizado, dinheiro do sistema, né? Oficial, que entra então e com este compra Bitcoin. Lembram que eu comento que se nós fôssemos normalizar o volume de Bitcoin pelo volume de Tether, o volume seria menor, eu já falei isso, aqui está a prova disso. O volume de reais que está circulando no mercado está menor. E essa aqui é a prova. Então, o gráfico mensal acabou mostrando isso. Olha que interessante, tá? O que quer dizer isso? Espere uma reversão. Isso aqui vai cair muito rápido. Isso aqui vai cair muito rápido. Então, a gente deve romper os 70, é aquele pessoal que está desde 2017 aqui esperando para vender, vai vender tudo e nós vamos comprar isso aqui ali embaixo depois de novo. Então, muito cuidado, assim que nós rompermos 70 para cima, pode ter uma reversão muito forte, tá? Muito forte. Ele vai voltar depois? Eu acho que sim, mas não, tem que ter muito cuidado. E não se esqueçam que ajuda aqui a jogar Bitcoin para cima é o dólar, não tanto a Bitcoin. Tá? E aí a gente encerra então a nossa análise com o gráfico diário e aí a gente vê que esse recuo dificilmente ele deve passar dos 62K5, 63K, tá? Então essa é a nossa leitura aqui na média móvel, a gente precisaria ter um recuo maior que nos levaria, quem sabe, aqui aos 58, perdão. Então 63, 58, tá? Esses são os suportes. E aí, pessoal, nós desejamos para vocês, então, uma boa noite. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado aí pela audiência. Esse foi aí o nosso podcast. Então, da parede dos 12K, nós vemos ela como uma parede em função dessa possibilidade aí de aumento nos juros dos Estados Unidos, está valorizando o dólar, então o commodity deve sofrer, o ouro sofreu bastante, Bitcoin aí acabou tendo uma pausa, mas o SP500 subindo deve levar a Bitcoin aí para novos movimentos, para fazer mais um teste aos 12K. Se ele vai passar disso a gente não sabe, mas a gente quer aproveitar isso aí para fazer uma realização de lucros e tchau. E a gente vai esperar então um movimento maior. Se disparar, a gente entra, né? Não vai ser a última alta que a gente perde, mas eu prefiro perder uma alta do que acompanhar uma baixa. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima. Tchau.